Oi, gente. Para quem não sabe, eu gosto muito de estudar sobre a história do nazismo, aquele período dos meados do século XX. E hoje eu vou trazer uma figura emblemática dessa época, um juiz chamado Roland Freisler. Ele foi muito importante em implementar muitas leis e julgou muitos casos, e eu vou trazer alguns para vocês. A história completinha está nesse vídeo aqui no YouTube, que aí se vocês tiverem curiosidade, vocês podem dar uma olhada lá. Mas vamos começar então. Em 1939, ele ajudou a implementar uma lei chamada a Lei Juvenil do Crime Precoce, uma coisa assim, que a partir dessa data, jovens, crianças, adolescentes, elas poderiam sim cumprir penas por crimes que elas cometeram. Graças a essa lei, 72 jovens foram levados à pena de morte. É lógico que ele também estaria na reunião do partido que criou a tal solução final, que, como muitos já devem ter ouvido falar, acabou levando ao famoso Holocausto Judeu. Ele estava nessa reunião exatamente para trazer embasamento jurídico para o que Hitler e seus colegas estavam planejando fazer com aquele monte de judeus que foram deportados para a Alemanha. A partir de 1942, ele passou a presidir o Tribunal Popular. E era um cara bastante esforçado. Nesse tribunal, nessa função, ele era o promotor, o juiz e o júri. Ou seja, ele acumulava várias funções. 15 altos funcionários do Partido Nazista e do governo alemão se reuniram em uma vila nos arredores de Berlim, em Wannsee, para discutir e coordenar a implementação do que chamavam de Solução Final da Questão Judaica. A solução final era o codinome para a aniquilação sistemática, deliberada e física dos judeus europeus. Adolf Hitler autorizou esse plano de assassinato em massa. Na época dessa conferência de Wannsee, a maioria dos participantes já estava ciente de que o regime nazista havia cometido assassinatos em massa de judeus e outros civis nas áreas ocupadas pela Alemanha, na União Soviética e na Sérvia. Nenhum dos funcionários presentes na reunião, incluindo Roland Freisler, que forneceria aconselhamento legal especializado para o plano, se opôs à política da solução final anunciada por Heydrich. Heydrich indicou que aproximadamente 11 milhões de judeus na Europa estariam sujeitos às disposições da solução final. Em 20 de agosto de 1942, Hitler nomeou Freisler presidente do Tribunal Popular. Ele presidia o primeiro Senado do Tribunal Popular, vestindo uma túnica escarlate sangue, em uma sala de audiências decorada com bandeiras escarlates com suásticas e uma grande escultura preta da cabeça de Adolf Hitler, em um pedestal alto atrás de sua cadeira, iniciando cada sessão com a saudação nazista. Ele atuava como promotor, juiz e júri combinados. Sob o domínio de Freisler, a frequência das sentenças de morte aumentou drasticamente. Aproximadamente 90% de todos os casos que passaram por ele resultaram em veredictos de culpa. Entre 1942 e 1945, mais de 5.000 sentenças de morte foram decretadas por ele. Ele logo adquiriu a reputação de juiz sanguinário. Em todos os processos do Tribunal Popular, Freisler demonstrou um viés pronunciado a favor do Estado nazista e sua ideologia. Seu comportamento no caso ultrapassou as regras de procedimento e o Código de Conduta para juízes e, consequentemente, representava uma forma grave de perverter a lei. Em 19 de abril de 1943, Freisler foi novamente enviado para presidir o segundo julgamento dos membros da Rosa Branca. No segundo julgamento, Freisler gritou com os acusados logo no início, dizendo: "O nacionalsocialismo não precisa de um código penal contra traidores como vocês. Vou encurtar este processo com vocês." E vamos lembrar que esse período que ele ficou foi entre 1942 e 1945. E, curiosamente, 90% dos casos que passaram por suas mãos nesse período, as pessoas foram julgadas culpadas. Ele era um fanático pelo nazismo
e ele levava muito, muito a sério o trabalho dele. Para vocês terem uma ideia, nesses 90 casos que eu falei para vocês, em torno de 5.000 as pessoas receberam a pena de morte. Eu vou selecionar aqui alguns casos que eu achei interessante, se é que se pode falar dessa forma. Ele tinha lá seus métodos estranhos, ele costumava gritar com outros juízes e com seus subordinados, passou a ter uma fama de ser um juiz sanguinário, e entre seus casos que eu vou levantar aqui, está do julgamento dos membros da Rosa Branca, que era um grupo de alunos e professores de Munique que começaram a divulgar as suas ideias através de panfletos e eles criticavam o regime nazista. Eles foram presos, né, e sumariamente julgados em poucos dias, e muitos foram condenados à morte, porque como eles eram arianos e alemães, não seria justo para eles irem para um campo de concentração, seria muito cruel. Num dos momentos do julgamento desses jovens aí, ele começou a esbravejar que, no caso deles, ele não precisaria sequer usar o Código Penal para emitir o seu veredito. Quando um dos assessores dele entregou o livro do Código Penal para ele, ele simplesmente arremessou em direção ao banco dos réus e quase acertou as pessoas que estavam ali. Era uma pessoa de um gênio bem difícil, né? Vamos combinar. Um outro caso interessante foi o da irmã do escritor Erich Maria Remarque, que era alemão, começou a ser perseguido também pelo partido nazista e fugiu, sabidamente ele carpiu fora. Mas a irmã dele, que era casada e morava, obviamente, na Alemanha, ela não quis ir embora. O nome dela era Elfriede Scholz. Ela era casada, tinha filhos. E um belo dia ela emitiu uma opinião dizendo que o regime nazista no final, com a guerra que eles estavam fazendo por toda a Europa, não estava trazendo nenhum real benefício para a Alemanha. Ela comentou isso no ambiente particular, mas o vizinho dela escutou, e como era muito comum no regime nazista, eles tinham um sistema de delação. E esse vizinho delatou ela e ela foi presa. E caiu nas mãos do nosso personagem de hoje, Roland Freisler. No dia do julgamento, ele falou para ela que o irmão dela tinha escapado das mãos dele, mas que ela não escaparia. Ela foi presa e condenada por minar os esforços de guerra. Eu tenho uma certa dificuldade em entender como uma mulher, mãe, esposa, uma mulher desarmada, emitindo uma opinião, poderia destruir os esforços de guerra do partido nazista. Se ela tivesse com um caminhão de bombas, né, ou alguma coisa do gênero, eu até entenderia, mas uma pessoa, uma civil desarmada, ela conseguiria causar danos ao regime, na minha opinião, significa que talvez o regime não fosse algo tão sólido assim. Que, aliás, o tempo e a história provou que realmente não era, não é? Ainda bem. E ela também, condenada, foi decapitada. Uma mãe de família, esposa, uma civil, que literalmente perdeu a cabeça. Um outro caso, também bastante interessante, foi de Hitler sofreu um atentado planejado por membros da alta cúpula e, enfim, da elite alemã, que estavam tentando, né, pôr ele para arrasta para cima, talvez porque ele estava fazendo muitos danos, não é mesmo? E só que não deu certo. E todo o grupo e todo o entorno, todas as pessoas que
possivelmente poderiam ter qualquer relação com esse atentado foram presas. Nós estamos falando aí de mais de 3.000 pessoas. Muitas delas passaram pelo tribunal de Holland e ele tinha uma técnica para, lembrando que ele era promotor e juiz e júri, então era também a função dele fazer perguntas para os réus, e ele passava de um momento em que ele calmamente estava conversando com os acusados para um momento em que ele começava a esbravejar e gritar e se tornava agressivo. Uma outra coisa que ele fez com esses acusados foi foram tiradas as roupas deles, né? E foram dadas roupas velhas, surradas, de tamanho maior também. O que significava que as calças ficavam caindo, as calças dos homens ficavam caindo, eles não tinham gravata, enfim. Para os alemães, vamos entender a situação, era muito importante se vestir bem, se apresentar bem. Esses acusados, eles eram membros da alta cúpula da Alemanha, eles eram a elite, então era uma humilhação muito grande fazer uma coisa dessas para eles. Além disso, Holland ofendia literalmente. Ele, por exemplo, xingou um dos acusados que era mais velho de um velho sujo que estava deixando as calças caírem, sendo que foi ele mesmo que fez isso, que mandou fazer, criou essa situação de humilhação literalmente perversa. E falou também para eles que eles deveriam morrer como porcos, alguma coisa assim. Enfim, tinha lá os seus métodos que eram bastante questionáveis. Além, é claro, de constantemente interromper quando os réus estavam se defendendo e não deixar eles falarem. Mesmo assim, esses acusados, né, do atentado, que na verdade eles realmente tentaram, se defenderam de forma digna e falaram pro Holland, para esse juiz, que eles iriam com certeza ser acusados e condenados, mas que a hora desse juiz iria chegar. Nesse caso específico do atentado, 4.980 pessoas foram executadas. Não é pouca gente, não é? Mas tudo tem um fim. Eis que um dia, em fevereiro de 1945, estava lá esse senhor, né, o Sr. Holland, presidindo mais um tribunal, quando os americanos entraram no espaço aéreo e começaram a bombardear metade de Berlim, principalmente os prédios que eram do regime nazista, do partido nazista. E entre esses prédios estava justamente o do tribunal. Não é algo muito saudável você estar dentro de um prédio bombardeado, e nosso personagem de hoje descobriu isso. E aí ele foi de arrasta para cima, e ninguém realmente se importou com isso, nem mesmo as pessoas que trabalhavam com ele. Bom, essa é a minha história de hoje, um pouco sombria, mas fazer o quê? É a vida, nem todos os dias são ensolarados. Eu espero que vocês tenham gostado e